Eu acho que esse versículo 8 aqui, né? Eu acho que esse versículo 8 aqui, ele é muito instrutivo para o nosso estudo hoje. Olha o que está escrito aqui. Não façam conforme a tudo o que hoje se fazem aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos. É como se Deus estivesse dizendo: não façam como estas nações, que cada um ele faz o que quer. Bom, vocês conhecem um pouco a Bíblia, correto? Eu também conheço um pouco a Bíblia. E com o nosso conhecimento, tem um livro na Bíblia, né? Tem um livro na Bíblia que ele começa e ele termina com um tema, né? Um tema assim, um versículo-chave que diz assim, né? Naqueles dias não havia o quê? Rei em Israel. É o tempo dos juízes. Está no livro dos juízes, né? Vamos ver lá a minha classe lá atrás, né? Bruna, você conhece o livro de Juízes? Né? Tá certo. Conhece Maria Lídia? Conhece Ana Flávia? Tá. Alguma das três consegue terminar esse versículo para mim? Naqueles dias não havia rei em Israel. E então? Cada um fazia o que queria. Vocês querem fazer isso? Não? É? Mas eu digo uma coisa, a geração da idade de vocês em todas as igrejas estão fazendo isso. Sabia? Eles fazem o que querem. Todos. Essa é uma geração que nem do livro de Provérbios, capítulo 30. Vocês já repararam lá no capítulo 30? Bom, vamos lá, para a gente não perder a chance. Vamos lá em Provérbios capítulo 30, né? E o versículo aí, em Provérbios capítulo 30, é o versículo a ser encontrado, né? Então, você abre aí, veja só, estamos falando que cada um faz o que quer, né? Eu vou fazer o que eu quero da minha vida, quero ver quem vai me impedir, quero ver o pastor que vai me impedir, né? Não, coitado do pastor, o pastor não tem força para isso não, né? Olha o que diz aqui, né? Capítulo 30, versículo, vamos achar aqui, né? Vamos ver se a gente consegue encontrar, tá bom? E vamos ver esse aqui. Versículo 11. Cadê? Isso aí, né? Há uma geração que faz o quê? Que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura, que é certa, né, aos seus olhos, mas não foi lavada da imundície. Há uma geração cujos olhos são orgulhosos, cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espada, cujos queixais são facas, para consumir na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o que Deus está dizendo lá no capítulo 12. Vamos voltar para o capítulo 12 para a gente entender essa geração. Uma geração que não obedece ninguém, que é bocuda, que tem queixais, né? Os dentes afiados. Quer dizer, é uma geração que boqueja com pai, boqueja com mãe, boqueja com pastor, boqueja... Olha, eu no meu tempo, eu não me lembro assim, irmãos, de enfrentar nem meu pai, nem minha mãe, nenhuma vez na minha vida. Nunca. Eu me lembro de ter contrariado tanto a minha mãe, principalmente, no dia que eu fui embora de casa. Eu disse: mãe, eu estou indo para fazer o seminário. Por mim você não vai, ela falava, né? Mas depois ela me ajudou, ela entendeu. Mas era um chamado de Deus. Mas foi assim. Mas quando ela falava uma coisa, né? Às vezes a gente queria fazer alguma coisa, ela falava, e a gente ficava triste, né? Não tinha mais meu pai em casa, eu ficava, mas eu não vou poder e tal, mas eu não se levantava contra a minha mãe. Mesmo sendo eu o homem da casa ali naquele momento, né? O mais velho, com 16, 17 anos, mais velho dentre os homens. Mas eu não me levantava. Mas hoje a geração,
ela enfrenta o pai, enfrenta a mãe, não escuta conselho na igreja. É por isso que eu me direcionei aí aos jovens. Mas olha, vamos dar uma olhada aqui no capítulo 12? Vamos lá, vamos voltar lá. 12, versículo 8. Não façam conforme a tudo o que hoje fazem-se aqui. Cada um faz o que parece certo aos seus olhos. Então, irmãos, o nosso texto, ele está dizendo assim, no versículo 1, essa é a terra que Deus te deu. Deus deu a terra para o povo de Israel, né? Se você olhar aí no versículo 1, esses são os estatutos, juízos que tereis cuidado de fazer na terra que o Senhor, teu Deus, deu a seus pais. Como é que é a coisa lá na sua casa? A gente estava falando hoje aqui, né? Eu, a irmã Cristina, o Juvenal, né? A irmã Rosa, falando assim da autoridade de dentro de casa, né? Falando da necessidade, da autoridade do pai, da mãe dentro de casa. E nessa questão, quem é que manda na nossa casa? É difícil, assim, irmãos, imaginar que o meu vizinho da esquerda ou da direita, bons vizinhos, ou da frente, excelente, né? Ou de trás, que não conheço, veja só, é muito difícil eu imaginar que eles vão escolher o que eu vou comer lá em casa, o que eu vou fazer, onde é que vai ficar a minha televisão, qual quarto que eu vou dormir. Eu acho que na casa de vocês, quem decide onde as coisas ficam são vocês, é o dono da casa, correto? Não é assim na casa de vocês? Eu acho que é, né? Vocês estão decidindo tudo lá. O que nós vamos comer? Aí o vizinho fala, ó, eu quero que vocês comam batatinha. Ah, mas eu não gosto de comer batatinha não, mas eu estou mandando você comer batatinha, né? Então quem é que manda lá? Veja, irmãos, na nossa casa é o costume da gente colocar ordem de acordo com a nossa necessidade, dos nossos gostos, né? Eu sei qual árvore eu vou plantar no meu jardim. E se eu quero ou não quero árvore no meu jardim, ou se eu vou ter um jardim ou não vou ter um jardim, né? Então veja só que é uma coisa importante para a gente pensar. A terra é de quem? De quem que é esse mundo? De quem que é essa terra? A Bíblia diz o seguinte, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo capítulo 24, versículo 1, né? Então essa terra aqui, ela é de Deus. A plenitude da terra é de Deus. Quem habita na terra é de Deus também. E o que Deus fez? Deus pegou a terra de Canaã, a Palestina, Israel, que até hoje eles estão lá, eles voltaram para lá, e Deus fez o quê? Olha, eu vou dar essa terra para vocês, tá? Vou dar essa terra para vocês, ou seja, estou arrendando ela para vocês. Vocês vão, né, para cumprir os estatutos, veja só, não é um dar permanente. Deus, ele está dando a terra que é dele. Você, ó, eu vou deixar aqui na mão de vocês a minha terra, mas é para vocês cumprir os estatutos, os juízos que eu vou ordenar para vocês. Veja, irmãos, a terra é de Deus, Deus passou ela para os israelitas, né? E Deus ordenou a Israel como habitá-la. Deus disse, olha, eu vou falar para vocês o que vocês podem e o que vocês não podem fazer. Deus pode fazer isso, não pode? Ele pode. Como seu pai e a sua mãe também podem fazer isso aí. Quando você está morando na casa deles, o pai decide se vai fazer isso ou não vai fazer. Agora, meus irmãos, o que pode e o que não pode? Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, no versículo 2 e versículo 3, né, que diz, totalmente destruireis os lugares onde as nações que possuireis serviram seus deuses, os altares na montanha, sobre os outeiros, debaixo das árvores verdes, derrubem os altares, quebrem suas estátuas, quebrem os seus bosques, queima tudo no fogo, abate imagem esculpida, apague o nome desses deuses daquele lugar. É o que você faz na sua casa, meu irmão. É o que você faz. Ó, eu não quero esse negócio aqui. Deus olhou para Israel e disse, olha Israel, você está vendo aqueles bosques ali, cheios de idolatria, você está vendo ali, né,
aquelas imagens, você está vendo aqueles altares, não está vendo? Estou vendo. Eu quero que você quebre, eu quero que você derruba, eu quero que você acabe com tudo isso aí. Eu não quero isso aqui. É. Queridos irmãos, eu tive lá. Eu tive no Vale do Geena, que é chamado, né, onde Jesus falou, comparou o lugar como se fosse um inferno. É tudo verde lá. Tá bonito, sabe? É um vale verde assim, bonito quando você olha de longe. Mas aí quando você vai entrando dentro daquele vale, que você vai olhando assim, uma coisa ruim vai tomando conta de você. Quando a gente foi lá para Dan, lembra de Dan, onde eles colocaram aquele ídolo, onde eles sacrificavam as crianças, onde eles matavam as crianças para sacrificar para esses deuses? Aquelas árvores, aqueles bosques. Você chega lá, não tem jeito de você não se assustar. É um ambiente ruim. É uma coisa assim, meus irmãos, do maligno. Isso há 3.000 anos, 3.500 anos depois do que Moisés está falando. É uma coisa ruim. Sabe quando você olha assim para aquelas paredes, sabe, saber que eles matavam as crianças e jogavam naquela parede? Você vai lembrando de tudo que a Bíblia está dizendo. Você acha que Deus ia mandar quebrar, derrubar, destruir se prestasse? Nasce a primeira criança, mata a primeira criança, pega o sangue dela, coloca no cimento, reboca a casa, pronto. Estamos protegidos agora. Isso era o costume deles. Quando os cientistas lá, os arqueólogos começaram a cavucar, porque eles cavucam o tempo todo. Quando a gente estava por lá, a gente achou um monte de grupo cavucando. Eles estão sempre com uma pinçazinha assim, cavucando tudo lá, né? Aí eles descobriram as urnas com centenas e centenas de cabeças, crânios infantis. Porque eles não eram somente mortos, eles eram degolados. E pegava a cabeça e ficava enterrando. Matavam-se crianças em grupo. Então, meus irmãos, Deus, Ele sabe o que Ele está falando. Ai, que dó, Deus vai mandar destruir a estátua. Ai, que dó, Deus vai mandar destruir. Calma lá, Deus sabe para onde isso está levando as pessoas. Então, meus irmãos, o que é errado precisa ser o quê? Precisa ser destruído, né? Deus ensina a coisa certa, ama a Deus, adora a Deus, ama o teu próximo, ama como a ti mesmo, né? A forma correta de adorar a Deus, onde, como, Deus está ensinando o que é certo, mas Deus também fala o que é errado. Idolatria é errado, crer em ídolos falsos é errado. Ter um altar pagão, sabe, um templo pagão com ídolos pagãos, é errado, não tem jeito, né? E o que é errado, Deus fala no versículo 2, e 3 e 4, tem que destruir, tem que derrubar, tem que despedaçar, não tem jeito, né? Aí você pergunta, por que tem que ser assim, né? Por quê? Né? Deus é muito radical. Deus é bravo, hein? Deus é muito radical, não é assim que as pessoas falam, né? Desde quando, meus irmãos, a razão humana entende as coisas de Deus? Paulo diz que só um homem espiritual pode entender as coisas espirituais, né? Deus não é radical coisa nenhuma. Deus, Ele mostra para você, assim como você mostra para os seus filhos, o que vai fazer melhor para você viver nesse mundo e a eternidade. É assim. Eu acredito que você faz isso com seu filho, com a sua filha. Olha, você não rouba. Porque se você roubar, você vai ser preso. Né? Olha, né? Você não fica brigando lá na rua. Se você brigar lá na rua, alguém pode jogar uma pedra no seu olho, você pode ficar cego. Eu tenho certeza, meus, vocês, todos nós ensinamos. É uma coisa que o pai e a mãe sempre ensinam. Aí um filho pode olhar e dizer, nossa, meu pai é chato, nossa, meu pai é radical, meu filho não fica ali no meio daquelas pessoas. Por quê? Porque eles estão fumando maconha, meu filho, né? Meu filho não vá para aquele lugar, por quê? Não vá para aquele lugar lá, porque aquilo é uma imundícia, meu filho. Será que o pai não conhece os lugares? O pai conhece. O pai conhece. E aí, você é chamado às vezes de radical pelo seu filho.
Deus não é radical, Ele só quer o seu bem, né? Talvez a gente condena essas ordens de Deus em nome da nossa bondade, entre aspas, né? A gente sabe mais do que Deus, né? Proibir o culto, destruir altar, né? Deixa eles na religião deles lá, né? Agora, lembre-se, Deus só está fazendo o que você faz. Está fazendo na terra dele o que você faz na sua casa. Deus sabe o que nos faz mal e quer nos ajudar, né? Agora imagine você. Você chega na sua casa, você está lá. E quando você chega na sua casa, você encontra a sua filha ou o seu filho, junto com uma pessoa lá, fumando uma maconha, alguma coisa desse tipo, um entorpecente, ou bebendo um álcool, né, como uma bebida alcoólica. Como é que você se sente? Você se sente bem ou você vai fazer como Deus? Tem pai que pega aquela garrafa, vai fazer o que com a garrafa? Vai quebrar. Vai pegar aquela droga, tirar da boca e jogar, né? Por que que o pai faz isso? Porque ele ama o filho. Então a gente tem que entender que Deus, ele não é radical. Ele só quer o bem daquele filho, que é o Israel dele. Ele falou assim, olha, eu quero o bem de vocês, né? Então, meus irmãos, ele só quer nos ajudar a ser abençoado. Olha, na década de 20, na China, teve uma explosão de cólera grande. E aí mandaram o médico morria e tal, até que foi um médico para lá. Quando o médico chegou lá, né, ele já estava meio enfesado com a vida dele mesmo, né? Então, ele pensou, já que eu vou morrer também, eu vou tentar ajudar esse pessoal aqui, né? Ele estava querendo morrer. Acabou morrendo depois. Mas, antes de morrer, ele foi para ajudar. E ele era um cientista, ele olhou e pensou assim, olha, eu tenho que ajudar essas pessoas, né? E ele foi consultar a água. Foi lá, o pessoal pegava tudo a água do mesmo poço, na vila lá, né? Todo mundo morrendo de cólera, bebendo água do mesmo poço. Ele falou assim, ó, fecha esse poço. Passava um rio lá para baixo. Ele diz, olha, ninguém mais pega água do rio, tá? Não é para beber água do poço, não é para beber água do rio. Se quiser, tem que beber água lá daquelas montanhas. Sabe como é que é a China, né? Lá cada um queria fazer o que queria. Todo mundo se revoltou contra o médico, queria matar o médico, porque o médico não era do país deles, né? Lá eles eram tudo chinês, esse médico era inglês. O que esse inglês está querendo fazer aqui? Ah, vamos matar ele, é isso que nós vamos fazer. Quase mataram ele. Mas ele falou, é assim, né? E a lei, meus irmãos, protegeu esse médico. E disse, olha, se alguém pegar água do poço, ou pegar água do rio, vai entrar, né, vai ser preso e vai apanhar, ou morto, né? Aí o povo se assustou, começou a pegar água das montanhas. Resultado, a cólera acabou. Cessou a cólera lá. Então, algumas medidas, elas são drásticas, mas elas precisam ser tomadas. Se Deus está colocando a nação dele lá, porque ele quer tirar a idolatria lá de dentro, não faz sentido a idolatria ficar lá dentro. Tinha que ser exterminada, com certeza. Então, olha o que Deus estava querendo fazer com Israel. Versículo 4. Assim não fareis com o Senhor vosso Deus. Não façam assim, tá? Ou seja, eu não quero tirar vocês só da escravidão e dar uma terra que mana leite e mel. Veja só, Deus podia dizer assim, eu vou livrar vocês da escravidão e vou colocar vocês numa terra boa. Não era só isso. Ah, se fosse só isso, estava bom, né? Cada um pode fazer o que quer aqui em Israel, né? Ah, a gente quer ser idólatra, vamos ser, né? A gente quer matar os outros, vamos matar. A gente quer ir para a festa que não presta, vamos também. Vamos. Então, ou seja, cada um faz o que quer. Mas Deus não tirou eles lá da escravidão para colocar na terra que manda leite e mel, só para eles mudar de lugar, de uma vida ruim para uma vida boa na carne. Não era essa a preocupação de Deus. Deus queria que eles fossem uma nação sacerdotal. É isso que Deus queria.
Deus queria mudar mesmo. Falou assim, não, vocês vão vir para cá, né? Vocês vão viver do jeito certo. Vocês têm que obedecer os estatutos, obedecer a lei, né? Salmo 1, o que diz lá? Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém, né, na roda dos escarnecedores e tal. Por quê? Porque como é que fala, né? Antes medita na sua lei de dia e de noite. Então, veja só, o que é proibido e o que Deus requer, né? Veja só, é proibido isso e Deus quer aquilo, né? Por quê? Meus irmãos, é porque Deus sabe o que é bom para os seus filhos, como você também sabe o que é bom para os seus filhos. E Deus disse, eu não quero que vocês façam como eles. Versículo 4, vamos ler de novo aqui, no versículo 4, né? Diz assim, olha, não façam assim, né? Com o Senhor, o vosso Deus, né? Viver como Deus gostaria que você vivesse. É assim, não do jeito que você quer viver. Olha o versículo 5. Busquem, né? Versículo 5 do capítulo 12. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher, de todas as tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vivereis. Na tradução que eu tinha lá em casa está escrito assim, busquem o lugar que o Senhor Deus escolher para vocês. Busque. O lugar aqui, meus irmãos, seria o lugar onde eles iam colocar o tabernáculo, onde seria o futuro templo. Então, olha, vai ser escolhido um lugar na nação onde vocês vão colocar o tabernáculo. Primeiro foi Siló. Depois, é claro, mudou lá para Jerusalém, como a gente sabe. Mas Deus disse, olha, vocês vão buscar o lugar que o Senhor Deus escolher. Tem umas curiosidades desse lugar, veja só, né? Deus fala que ia colocar naquele lugar o seu nome, do versículo 5 ao 7. Vamos ler aqui na Bíblia, né? Diz assim, para ali pôr o seu nome, né? Buscareis para a sua habitação, vocês vão para lá, ali trareis os vossos holocaustos, vossos sacrifícios, vossos dízimos. Então dá uma olhada, né? Deus vai colocar naquele lugar o seu nome, fazer daquele lugar a sua habitação, as pessoas deveriam ir para lá, deveriam levar seus holocaustos, quer dizer, a substituição dos seus pecados, né? A confissão dos seus pecados, deveriam fazer a entrega de suas bênçãos, ali deveriam se alegrar diante de Deus com a sua família, é o que está escrito no versículo 11, vamos dar uma olhadinha no versículo 11 aí, né? Diz assim, então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome, ali trareis tudo que vos ordeno, holocaustos, sacrifícios, dízimos, oferta alçada, e toda a escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, vossos filhos, vossas filhas, vossos servos, vossas servas. Está vendo só? Deus está dizendo, o lugar que eu escolher, vocês têm que ir, porque eu vou colocar meu nome ali. Irmãos, Jesus morava lá em Nazaré, lá em cima do mapa, lá no norte de Israel. Uma vez por ano, o pai e a mãe dele pegavam ele e os seus irmãos e levavam lá para Jerusalém, para cumprir isso que Deus está dizendo aqui. A alegria de Jesus indo lá, né? Por que que era assim? Porque eles queriam obedecer a palavra do Senhor, queriam obedecer. Agora, meus irmãos, né? O que representa esse lugar escolhido por Deus? Deus fala assim, né? Buscareis o lugar que eu vou escolher, tá? Mas tem um sentido espiritual esse lugar, representa Jesus. Jesus, ele não é só o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ele é, meus irmãos, o centro de nossas almas, de nossas atenções. Por que nós estamos aqui? Ah, pastor, eu estou aqui porque eu gosto de sentar num banco de madeira e ficar olhando alguém falar alguma coisa. Não, você não está aqui por causa disso aqui, né?
Ah, eu gosto de cantar. Não, você não está aqui. E se você fosse mudo, como é que você ia cantar? É? Repare, por que que nós estamos aqui? A resposta é porque eu entreguei a minha vida para Jesus. Então, o Senhor é esse lugar, é esse centro, o centro das nossas atenções, para onde o nosso coração está voltado, aonde eu vou fazer o que está escrito ali, né? Eu vou, o nome do Senhor, Jesus, o Salvador, né? O lugar da habitação, ou seja, meus irmãos, Cristo, Ele reina em mim, e eu estou debaixo do seu reino, né? É onde eu posso me alegrar com os meus filhos, com a minha família, com as coisas que eu tenho, entregando para Ele. Então, é para Cristo. Esse centro representa Jesus. Não é diferente do que está pedindo para Israel, do que Deus pede para nós. Agora, veja só, irmãos, né? Deus, Ele repudia a ideia de qualquer lugar. Então, primeiro no versículo 4, como a gente leu, não fareis como o Senhor vosso Deus, não fareis assim com o Senhor vosso Deus, mas olha o versículo 8, não fareis conforme a tudo o que hoje fazemos aqui, cada um o que parece bem aos seus próprios olhos, né? Você não faça isso não, Deus está falando, você não pode fazer o que você quer, se você quer me agradar, né? Eu falei para vocês, no tempo dos juízes, o próprio povo de Deus fazia o que queria. No tempo de Jeroboão, ele falou assim, Jerusalém, né? Não tem problema não, vamos fazer mais 2 lugares aqui. Vamos fazer um em Betel e nós vamos fazer um em Dan. E vamos colocar 2 bezerros de ouro, né? Em vez de ter o tabernáculo, a gente faz um bezerro de ouro aqui em Betel e lá em Dan. Não foi isso que aconteceu no tempo dos reis? Olha o que aconteceu. Ou seja, o homem não está nem aí para aquilo que Deus estabeleceu. O homem começa a fazer suas regras espirituais. Isso é muito perigoso. Deus, ele repudia a ideia que qualquer jeito, qualquer lugar serve. Esse era o costume das nações antes de Israel entrar lá. Eram 7 nações. Cada uma das 7 nações tinha o seu próprio Deus. O seu próprio jeito de fazer o culto. Sabe, é um horror o culto deles. Como eu falei, matar criança era um dos males, né? Outras coisas horríveis aconteciam ali, tá? Então, meus irmãos, eles pegavam, iam para baixo das árvores, qualquer árvore, né? E ali debaixo daquelas árvores, eles faziam aquele culto, né? Com muito barulho, muita nudez, muita bagunça e morte de criança. Era o culto deles. E batia no peito, nós estamos adorando a Deus, e daí? Né? É o nosso Deus, é o nosso Deus, é verdade, o Deus deles era o demônio, e o demônio quer uma adoração desse jeito. Aliás, o demônio não quer só uma adoração desse jeito, pode ser uma adoração dentro de uma igreja, contanto que não seja do jeito de Deus. Nós estamos vivendo esse tempo, estamos, meus irmãos, né? Cuidado de oferecer holocaustos em qualquer lugar. Vamos ler o versículo 13 aí? Vamos lá. Cuidado, não ofereça os teus holocaustos em qualquer lugar. A samaritana perguntou isso para Deus. Nós falamos que é aqui que tem que adorar, no Monte de Samaria. Vocês falam que é lá. Aí Jesus olhou e disse, vocês não sabem nem o que vocês estão falando, o que vocês estão fazendo. Aqui não é um lugar de adoração, lá é o lugar de adoração, eles sabem o que eles estão fazendo. Jesus corrigiu aquela mulher que achava que podia adorar em qualquer lugar. Irmãos, olha, né? Esse era o erro dos samaritanos, de qualquer jeito, vamos adorar a Deus de qualquer jeito. Eu digo uma coisa, isso tem acontecido dentro das igrejas hoje. Hoje, servir a Deus, adorar a Deus, virou baderna e bagunça,
E todo mundo hoje está tirando o chapéu para aquilo que está errado. Gritos. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Pulo sem fim, o ocultismo tomando conta. As igrejas hoje, você vai, está tudo pintado de preto lá atrás, alguma coisa escura assim, sem luz, sem nada, sendo que Jesus disse que Ele é a luz. Então, isso está certo? É bom isso? Sabe quando eles introduzem isso? Para os jovens. Qual que é a diferença de você ir num baile? Eu tive uma experiência de baile, sabia? Tive. Mas o senhor foi? Fui. Meu tio morrendo, minha tia morrendo lá na casa dela, correto? Meu tio olhou, 3 horas da manhã, bateu lá na porta da minha casa, chegou e disse, Gilberto, sábado, né? Sábado para domingo, né? O tio está levando a tia para o hospital, acha o Reis, fala para ele que a mãe dele está morrendo, para ir para o hospital, né? E eu de a pé, né? Lá em Cornélio é um morro medonho, fui lá no Kaikan, que era o clube de japonês, eu sabia que ele gostava de ir lá, aí falei, preciso de entrar aí, porque eu tenho que avisar meu velho, só pagando. Eu falei, não tem dinheiro não, só pagando, né? Aí, tanto é que o japonês lá deixou eu entrar. Cheguei lá, tinha uma bola bem no meio, assim, um negócio escuro, assim, que você entra, você fica até meio tonto, você não sabe caindo, né? Agora, isso, em 1986, 87, eu tinha 16, 17 anos. Isso é um mundo. A maioria dos rapazes ali, ninguém quer nada com Deus, ninguém quer nada, uma coisa esquisita. Mas hoje isso está acontecendo dentro das igrejas. As igrejas estão tratando a fé desse jeito. É assim. Isso não está certo, irmãos. Isso é errado, a Bíblia não ensina desse jeito. Nós estamos criando uma geração que não está nem aí com a Bíblia, com as coisas espirituais. Essa é a geração evangélica hoje. E que faz sucesso, é claro que faz sucesso. Porque o mundo faz sucesso. Qual que é a diferença de ir num baile e numa igreja? Por isso, Deus ele tem o jeito certo dele ser adorado. Eu não gosto. Paciência. Não é porque você não gosta do jeito de Deus, que Deus ele vai fazer que o seu jeito errado seja certo. Deus não vai mudar. Ele é Deus. Você quer ser feliz? Quer ser feliz? Obedece a palavra de Deus. Seja solteiro, seja casado, seja de idade, seja jovem, né? Quer se dar mal? Desobedece a palavra de Deus. Sempre vai se dar mal. Quer ser feliz? Ouça a voz de Deus. Deus tem o jeito dele ser adorado. Portanto, está aqui. Os evangélicos hoje querem servir a Deus de um jeito bem diferente do ensinado na Bíblia. E eu vejo a maioria das pessoas batendo palma para isso. Eu quero ir lá também, né? Tá. Você acha que o pastor vai mandar alguma coisa? Vá. Eu estava em Manaus, tinha uma família morando num viaduto lá, num lugar lá, estava caindo o viaduto. Fizeram aqueles negócios da Copa lá, estava tudo caindo já, né? Aí foram lá, o prefeito chegou e disse, olha, vocês têm que sair daqui, rádio, televisão, tudo ali, né? Vocês têm que sair daqui, nós não vamos sair daqui. A mulher bocuda, né? O prefeito olhou para ela e disse, não, então morra, minha filha, morra aqui embaixo, né? Vamos embora, pessoal. E foi embora, pronto, acabaram com o prefeito, né? Mas não é o que ela quer, é que ela sabendo que está caindo na cabeça dela. Então morra. Então, aí o outro que estava contra ele na eleição colocou, vote no que quer que você morra. Né? Não, ele estava ali tentando ajudar aquela família, mas a família não quer ser ajudada. Meus irmãos, nós estamos vivendo esse tempo hoje. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Algumas considerações importantes, né? A falácia de algumas frases que nós escutamos. Todo lugar de adoração é bom. Mentira. Toda igreja que fala de Deus é boa. Mentira.
O que importa é estar com a consciência tranquila. Mentira. Isso é falácia. Isso é uma mentira. Toda igreja é boa. Tem igreja que fala que Jesus não salva. Você está lá dentro? É boa? É claro que não. Se essas mentiras são verdade, então por que Jesus morreu na cruz? O princípio que sou livre para fazer do jeito que eu quiser. Não é um princípio válido para Deus. O importante não é o indivíduo achar que está certo, mas ser fiel àquilo que é certo. Isso aqui é um versículo do livro de Provérbios. Cada qual entre os homens apregou a sua bondade. Cada um está falando que é certo. Eu sou certo. Eu sou certo. Cada um está pregando a sua bondade. Mas olha a continuação. Mas o homem fiel, quem o achará? O homem fiel, ele fala, Jesus é a verdade. A Bíblia é a verdade. Você nota como esse pessoal, eles pegam só um pedaço da Bíblia, eles não gostam de estudar a Bíblia? Você já notou que essas outras igrejas não gostam de estudar capítulo atrás de capítulo? É porque enjoa, né? Não é porque enjoa, não. É porque vai encontrar algumas coisas que eles não vão gostar. É por isso. É só por isso. Quero terminar, meus irmãos. Versículo 32 fala, não tira nem acrescenta, hein? Versículo 32. Tudo que eu vos ordeno, observareis. Não quero que aumenta, não quero que diminui. Essa é a palavra de Deus. Não tem a Bíblia? Você não fica aumentando nada da Bíblia, não, e nem diminuindo. Não é nem para adicionar e nem para subtrair. Você não tira nada de Deus e nem coloca em nada que Deus não colocou. Se Deus não disse, não está escrito. E se Deus disse, então você não precisa aumentar nada, né? Tá bom aquilo que Deus falou. Então, nós como igreja, a gente tem que obedecer o que Deus falou, sem tirar e sem acrescentar.